pensamento. Então, quando você se deixa manipular por ideologias, você acaba comprometendo não só a sua própria vida, a sua subsistência, mas comprometendo o seu país. E é isso que a gente precisa, né? É mudar essa história, fazendo com que cidadãos de bem, que toda a população se engaje nessa mudança de transformar o Brasil num país melhor. Em todo o mundo e no Brasil não é diferente, a esquerda tenta se colocar como a dona das minorias, né? A mãe das minorias. E nesse sentido eles aproveitam para dizer como essas pessoas devem se comportar, o que devem fazer, em quem deve votar. E diante disso, os índios, né, são convocados a votar na esquerda. Os indígenas devem votar na esquerda, e como é que a senhora vê essa situação do posicionamento da esquerda usando o índio como massa de manobra? Bom, eles usam como massa de manobra, mas hoje nem todos são usados, né? Indígenas que estão produzindo para a nação brasileira, indígenas que estão participando do ciclo econômico brasileiro, não apoiam a esquerda, porque já estão entendendo o que é viver dentro do campo sem nenhuma possibilidade, dentro de uma floresta sem nenhuma possibilidade, e já estão entendendo o que é estar dentro da floresta e poder se desenvolver economicamente. Então, o indígena que tem essa possibilidade de ter o seu crescimento econômico, ele não apoia a esquerda. Ele sim vai lutar pelo seu país, ele vai lutar pela manutenção da cultura do seu povo, mas principalmente não vai permitir que o seu povo seja subjugado e condenado à miséria absoluta. A senhora colocou nas suas redes sociais a respeito da manifestação do Randolph Rodrigues exigindo a localização do jornalista britânico e também do indigenista da FUNAI na Amazônia. E a senhora fez uma comparação ali que ele não teve a mesma postura em relação a adolescentes que desapareceram no Amapá. O que o senador Randolph Rodrigues tem feito para a população do Amapá? Porque a sensação que nós temos é que ele está mais interessado em estar todos os dias ali protocolando alguma coisa no STF e nada em relação ao Estado, inclusive. O que nós vamos falar em relação à atuação dele dentro do Estado, em relação ao povo necessitado, ele não tem nenhuma atuação. Nós tivemos um avião que desapareceu em 2018 e não houve nenhuma manifestação dele para que isso deixasse de acontecer. Um avião desapareceu com 7 indígenas, mais um piloto, e nunca foram achados. Eram pobres, sem visibilidade. 2 adolescentes sumiram no ano passado, né, porque saíram para apanhar açaí no mato e desapareceram, e também não houve nenhuma comoção dele em encontrar essas crianças, né, esses jovens. Não houve e nunca haverá, porque na realidade ele não está preocupado com o norte brasileiro. Ele não está preocupado com o povo do norte ou com o povo do Amapá, porque se ele estivesse, ele estaria lutando da mesma forma como ele lutou pelo Bruno, da mesma forma como ele lutou para resolver o problema do Dom Phillips, né, de encontrar essas pessoas. Se ele estivesse preocupado com o estado do Amapá, ele teria feito tudo. Utilizaria a mesma força que ele utilizou para encontrar os jovens desaparecidos. Na realidade, a única coisa que ele tem feito é atuado contra o Brasil, denegrindo a imagem do nosso país para países, para a população estrangeira. E isso repercute na nossa economia, porque quem vai investir num país com instabilidade política? Quem vai investir? Ninguém vai investir. Então, ele só tem atuado contra a soberania nacional. Ele tem atuado contra o povo brasileiro, ele tem atuado contra a população brasileira. E é preciso que se perceba isso. Ele não pode ser tão imaturo a ponto de fazer isso com o próprio país, contra o seu povo.
Eu não sei para quem ele trabalha, sinceramente eu não sei, porque a cada ato desse, há pouco tempo ele foi homenageado pelo governo francês, ganhou um prêmio, uma medalha pelo governo francês. E por que ele não luta pelo seu país? Fica a pergunta, né? A pergunta de $1 milhão. Eu queria saber como é que foi sua experiência à frente da Secretaria de Saúde Indígena. O que a senhora encontrou por lá? Como é que foi essa experiência? Bom, eu posso dizer que foi uma das experiências muito marcantes da minha vida, né? Nós encontramos fraudes em contratos. Quando nós assumimos, há um compromisso, né, do governo Bolsonaro em detectar qualquer tipo de ilícito e responsabilizar, né? Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos voos clandestinos acontecendo para áreas irregulares. Fomos homologar essas pistas de pouso, né, para que a gente pudesse ter um controle maior sobre a utilização de voos pagos pelo governo federal para adentrar em terras indígenas ou em regiões inóspitas para levar a saúde. Nós tínhamos muitas fraudes em contratos daquilo que acontecia em governos anteriores e que não eram trazidos à tona. Nós tivemos a oportunidade de atuar em cima disso e o principal, fiscalizar. Então, quando você tem um governo presente e que fiscaliza, você evita que as fraudes aconteçam. Eu fui conhecida como uma dos secretários que chegava e dizia de visitas inopinadas, né? Fiscalizações inopinadas. Então, eram 34 distritos federais de saúde que eu coordenava, e em algum final de semana, entre 15 em 15 dias, eu aparecia de surpresa num desses 34 distritos para avaliar o atendimento a povos indígenas em casas de saúde. Abre, me traz o contrato. Qual foi a última manutenção, inclusive do ar-condicionado? Então, em vários estados, nós fomos encontrando irregularidades do uso do dinheiro público, e nós fomos responsabilizando. Mas, óbvio, a gente acaba lutando contra uma pressão muito grande, uma massa muito grande, e que vocês imaginem que eu sofri, eu fui feita refém, sofri 2 atentados, e se eu, que aparentemente não significaria, né, uma posição tão grande dentro do governo, sofri esses atentados, imagine a pressão do qual não passa o presidente querendo consertar esse país que durante anos esteve entregue nas mãos de malfeitores. O aparelhamento é muito grande, então? O aparelhamento ele é muito grande, você encontra aparelhamento dentro de todos os órgãos. Todos são influenciados de uma forma drástica, né? As pessoas muitas das vezes elas nem entendem que elas estão trabalhando contra o seu próprio país, não entendem. E talvez seja por isso que tantas coisas têm acontecido, né? Você vê um descompromisso de pessoas com a sua nação, um descompromisso de pessoas com a soberania nacional. Talvez seja falta daqueles antigos ensinamentos que nós tínhamos nas escolas, né? Pelo menos quando eu era criança, eu tive aula de educação moral e cívica. Eu tive aula de organização social política e brasileira. E isso me fez amar o meu país, isso me fez amar a minha bandeira e acreditar que eu poderia ser tão grande ou tão importante como aqueles heróis nacionais que contavam para mim, que fizeram parte da história. Então, foram aquelas aulas que me fizeram criar um pensamento de responsabilidade em relação ao meu país. E disso eu não abro mão. Inclusive, a senhora abraçou tanto essa ideia que se tornou a primeira mulher indígena a vestir a farda do Exército Brasileiro. Em uma das suas entrevistas, a senhora disse que os militares são os militares quem cuidam dos indígenas. Durante essa sua experiência, enquanto integrante do Exército, pôde ajudar mais o seu povo? Sim, eu pude.
criar essa consciência, né? O Exército, ele é a única força que se faz presente na fronteira. Quando nós não temos socorro, são eles que estarão lá presentes, né? São eles que encurtam esse caminho. Eu sou muito grata pela experiência, pela minha vida dentro do Exército Brasileiro. Eu pude me sentir brasileira. Colocar em prática a verdade daquilo que eu sempre acreditei. E o Exército Brasileiro fortaleceu isso em mim, essa responsabilidade. Eu aprendi que um combatente não deixa o seu companheiro de farda para trás. E como brasileira, eu não posso deixar um brasileiro para trás. Porque um povo que não preserva a sua identidade e nem guarda a memória dos seus mortos, não sabe de onde veio e nem sabe para onde vai. E eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, e eu sei o caminho para guiar o meu povo. Eu digo o meu povo, eu digo todos os brasileiros. E eu sinto orgulho de um dia ter colocado uma farda e ter entregue o melhor de mim para o meu país. É injusta essa falta de reconhecimento em relação aos militares no Brasil? É injusto. É injusto. Eu poderia falar de preconceito, eu poderia falar de segregação, eu poderia falar de vitimismo. E dentro do Exército eu fui igual a todos. Eu fui igual. E talvez o fato de me sentir igual tenha feito com que eu tivesse me destacado tanto entre os outros, né? E fundei o primeiro serviço de fisioterapia de emergência do Brasil, né? Com uma formação específica em transporte aeromédico e DQBRN, quer dizer, defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Fomos os primeiros da América Latina. Meu Deus, uma indígena fundou esse serviço. Isso foi por mérito, isso foi por me sentir igual, isso foi porque eles me deram a responsabilidade, né, de ajudar a transformar a minha nação. Então ali eu dividi com os sargentos, com os cabos, com os soldados, com os tenentes, com os capitães, com os coronéis, os generais, o major, com todos eu dividi essa responsabilidade. Qual o seu sonho para o Brasil? Que nós continuemos um país livre, liberdade, que a nossa soberania continue firme e que o nosso desenvolvimento econômico continue crescendo para que a gente possa mudar a realidade do nosso povo. Muito obrigada pela entrevista, foi um prazer falar com a senhora e poder dividir essas experiências com a nossa audiência. Muito obrigada e obrigada, Exército Brasileiro, por ter transformado a minha vida como mulher, como indígena e como brasileira. Nós encerramos por aqui essa entrevista emocionante, enriquecedora, mas a gente se encontra a qualquer instante aqui na TV JCO. Lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas também tenham acesso. De Brasília, Andréa Luiza Matias.